Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu te convido a começar esse culto cantando ao Senhor. Totalmente digno.
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, Nós cremos que Deus é a fonte da vida e cremos também que Deus habita em nós. Então, quando essa fonte da vida que está dentro de nós jorra, quantas áreas da vida ela atinge? Então, nós queremos falar nessa série que quando Deus quer prover vida, quer gerar vida, Ele quer atingir todas as áreas, não apenas a profissão, não apenas o casamento, não apenas a sua ética e a sua moral, mas também as suas emoções. Nossa emocionalidade, o nosso lado emocional deve estar em contato com a nossa espiritualidade, para que então nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou quando nos deu vida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e incluiu em nós as emoções. Isso significa que Ele também sente, Ele também tem emoções. Ou seja, sentir é o que te faz humano, sentir é o que te faz ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, para que os nossos sentimentos e as nossas emoções estejam conectados com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, com o Evangelho de Jesus Cristo, é que vem essa série chamada Plenitude, nesse Setembro Amarelo, para falar da busca por saúde emocional. Imagina que você tem um tanque de bem-estar, uma grande caixa d'água. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, o quanto esse tanque está cheio? Então 0 é eu não tenho bem-estar nenhum, não tenho mais alegria nenhuma de viver, eu estou a ponto de jogar a toalha. E 10 é eu me sinto muito bem, eu já desfruto dessa plenitude, eu não preciso de mais nada, o meu bem-estar está completo. Então se você tem um tanque de felicidade, um tanque de alegria, de contentamento, de bem-estar, de 0 a 10, quanto que você classifica que está esse tanque hoje na sua vida? Escreve aí nos comentários, digita, manda pra gente, porque esse seu comentário ajuda a gente a entender, até para preparar as próximas mensagens da série, para entender como vocês estão. Então pensa aí, reflete um pouco, digita aqui no chat, como você se sente de 0 a 10 nesse tanque de bem-estar emocional? Qual é a nota que você dá ao seu estado emocional hoje? Pensa aí e a gente vai conversar sobre isso. Digita seu número, coloca o número aqui no chat e guarda isso. A gente vai voltar para isso daqui a pouco. Semana passada a gente falou sobre ressignificar o passado, sobre olhar para trás, a gente viu a vida de José, olhar para trás, olhar para aquilo que nos aconteceu e reinterpretar sob o ponto de vista de Deus. Olhar para a nossa história e fazer a leitura que Deus faz. Não a leitura das circunstâncias, não a leitura da vingança, do revide, mas a leitura do perdão, a leitura da graça, de um Deus que cuidou de tudo para que nós estivéssemos onde nós estamos hoje. Hoje nós vamos falar sobre 2 movimentos importantes para a nossa saúde emocional, que é o reconhecer e o se responsabilizar pelas nossas emoções. Então, reconhecer e responsabilizar. O texto bíblico de hoje é um texto bem simples, bem curto, mas de uma profundidade imensa. É o Salmo 4, versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Esse texto traz uma coisa muito interessante para a gente, porque emoções são reações fisiológicas. Isso quer dizer que elas são automáticas. As suas emoções são automáticas, elas são biológicas. Se você está andando numa trilha, numa mata fechada e de repente aparece uma onça na sua frente, é automático, você sente medo. Você está nadando no mar e de repente você mergulha, abre o olho e tem um tubarão. É automático, você sente medo. Então as sensações, as emoções, elas são automáticas, elas são incontroláveis. O que é controlável é o comportamento.
Comportamento é o que a gente faz a partir daquilo que a gente sente, né? Então a gente sente as coisas de forma automática, mas a gente toma decisões e tem atitudes de forma voluntária, de forma consciente, deliberada. Então a gente precisa diferenciar essas duas coisas. O que é uma emoção automática do que é uma reação ou um comportamento que é escolhido, é deliberado. A partir disso, a gente consegue falar da redenção das nossas emoções. Mas é engraçado, a psicologia foi traçar esses conceitos agora a partir do século XIX, mas a Bíblia já falava disso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que significa? Que ficar irado não é pecado. Sentir ira ou sentir raiva não é pecado. Pecado é o que a gente faz com a ira e com a raiva. Percebe que há uma diferença? Quando vocês se irarem, quando vocês sentirem raiva, cuidado com a forma como vocês vão dar vazão a essa raiva. Você pode se lembrar da passagem em que Jesus subiu ao templo, chegou lá, viu os comerciantes e começou a derrubar as mesas, fez um chicote, começou a dar chicotada em todo mundo, quebrou tudo lá. E a gente consegue dizer que Jesus não pecou. Quer dizer, a ira dele foi expressada, foi expressa de maneira violenta ali no templo, mas aquilo não foi pecado. No fim daquela cena, quem está descrevendo ali nos evangelhos diz que Jesus falou: o zelo pela tua casa me consumirá. Porque a casa do meu pai era chamada casa de oração, não é casa de comércio, não é um lugar onde se faz barganha e trocas financeiras, onde se vende animais para o sacrifício, para que você possa ali comprar um animal para fazer um sacrifício, para ver se Deus atende seu pedido. Aquela deturpação não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Então, Jesus deu vazão à sua ira para estabelecer justiça e não pecou. Então existem muitas maneiras de darmos vazão aos nossos sentimentos que não são pecaminosas. Então a gente precisa entender isso. Não é pecado você sentir raiva, não é pecado você sentir rancor. A gente falou semana passada que o rancor te corrói, te faz mal. E é verdade, ele te faz mal. Ele faz mais mal para quem sente o rancor do que para o alvo do rancor, a pessoa de quem nós guardamos rancor. Mas esse sentimento, ele é automático. Nós precisamos disciplinar os nossos sentimentos, disciplinar as nossas emoções. E mais, tomar cuidado com a maneira como nós vamos dar vazão a essas emoções. Então, nesse sentido, nós vamos refletir hoje sobre isso, reconhecer e responsabilizar. Em primeiro lugar, você sabe reconhecer e nomear as emoções que você sente? Quando você sente algo, você sabe reconhecer e nomear o que você está sentindo? Você é uma pessoa reativa, explosiva ou uma pessoa longânima e temperante? Percebe que nos frutos do Espírito a gente tem um fruto chamado domínio próprio? Domínio próprio diz respeito a isso, é o que você faz com as coisas que são automáticas. Muitas pessoas são reativas, ou seja, bateu, levou, fez algo para mim, vai ter algo em troca. Essas reações significa que tudo aquilo que eu sinto eu ponho para fora. E a gente confunde sinceridade e transparência com grosseria e falta de educação. Então, sinceridade e transparência sem amor não adianta, é como um sino que ressoa. Paulo já dizia, a verdade sem amor, eu posso ter todo o conhecimento, se eu não tiver amor, de nada vale. Quer dizer, essa sinceridade, essa transparência, elas não devem ser faladas, não devem ser expressadas sem amor. Porque o domínio próprio deve ser um filtro para a verdade ou para aquilo que nós sentimos. Então você é uma pessoa explosiva, reativa, aquela pessoa que tem orgulho de dizer eu não levo desaforo para casa. Todas as suas emoções, quando sentidas, elas vão automaticamente controlar suas reações e seus comportamentos. Ou você é alguém que quando sente uma emoção, você respira e pensa, o que eu faço com essa emoção? E é natural que a gente tenha comportamentos diferentes em situações diferentes. Afinal, tem gente que trata a esposa e o marido em casa de uma maneira que não trata as outras pessoas na rua. Porque tem mais intimidade para se revelar, para tirar o véu, para tirar a máscara. Então talvez em casa, na família, seja um ambiente onde mais há transparência para a gente saber como as emoções dominam os comportamentos. A Bíblia está dizendo nesse versículo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, existe uma possibilidade de sentir algo e não ser dominado por esse sentimento. Não ser controlado pelas nossas emoções. Você pode sentir raiva, inveja, ciúmes, tristeza, angústia. Olha só, são sentimentos, são emoções. A tristeza, por exemplo.
A tristeza é um dos sentimentos que na nossa sociedade ela está abominada. Quer dizer, você não pode sentir tristeza. Se você sente algum tipo de tristeza, você logo tem que comprar alguma coisa para te satisfazer, ou você tem que procurar um médico, um remédio, alguma coisa que você possa comer, alguma coisa que você possa tomar para fugir dessa tristeza e afastar a tristeza para longe de você. Afinal de contas, você precisa desesperadamente ser feliz. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso semana que vem. Mas na nossa sociedade que idolatra essa ideia de felicidade, a tristeza não tem espaço. Só que a tristeza é um sentimento normal, é um sentimento natural, automático, biológico, é orgânico. Negar o nosso organismo, negar a nossa biologia, é negar uma parte daquilo que Deus criou. Então eu não querer sentir tristeza, eu não querer passar por sofrimento, eu querer negar ou fugir de toda a situação de sofrimento, de tristeza, de angústia, é negar uma parte de mim, é negar uma parte de quem eu sou e uma parte que Deus queria que eu tivesse. Nós vemos na Bíblia que Jesus chorou, que Jesus no Getsemane chorou lágrimas, suou sangue, né? As lágrimas dele foram tão pesadas, o sofrimento tão angustiante, que ele sentiu ali o peso da depressão. Tanto é que na cruz ele sente que Deus o abandona, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Então, Jesus tinha emoções e sentimentos de tristeza, de sofrimento, mas nós, na nossa sociedade, na idolatria e na angústia de querer tanto ser feliz, nós queremos afastar esses sentimentos ruins. Saiba, gente, sentir não é um problema. Eu estou falando aqui de sentimentos negativos, mas também a euforia, a paz, o alívio, a tranquilidade, a alegria. Todos esses sentimentos compõem o que é a vida humana, o que é ser humano. Isso é a beleza da nossa humanidade, é a beleza de sermos imagem e semelhança de um Deus que sente, de um Deus que tem emoções. Nós cremos num Deus pessoal. O nosso Deus não é um Deus apático que está sentado num trono lá no céu, longe. Deus é um Deus pessoal e próximo. Deus é um Deus que se manifestou na história através de Jesus Cristo para dizer: eu estou contigo, eu choro a sua dor. Quando algum familiar seu falece, eu choro, como fiz com Marta e Maria pelo falecimento de Lázaro. Eu choro com você, eu sinto com você. Deus é um Deus que está próximo, nós cremos no Deus Emanuel. Então Deus é um Deus de emoções. Negar as nossas emoções é negar algo que pode nos conectar intimamente com o nosso Criador. C.S. Lewis já dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. É através do sofrimento que Deus fala conosco. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado com a negação das nossas emoções. Elas estão aí. Nós precisamos reconhecer as emoções. O que é que eu estou sentindo? O que é que está me acontecendo? Fazer um mergulho para dentro de si e entender as nossas emoções. Para fazer isso é preciso refletir. Para você conhecer suas emoções, você precisa refletir sobre você. Refletir é praticar o autoconhecimento. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque hoje está na moda essa meditação, mindfulness, a atenção plena, você fazer um mergulho para dentro de si, para se conhecer. E muito disso tem sido inspirado pelas filosofias orientais, como o budismo, por exemplo. O budismo, não sei se você sabe, ele não se declara uma religião, se declara uma filosofia. E o budismo diz que para que você encontre a paz, você precisa buscá-la dentro de si, porque ela está dentro de você. E é só através da meditação e do mergulho para dentro de si que você vai encontrar essa paz e essa plenitude. A diferença entre o budismo e o cristianismo é que, para nós cristãos, a paz não está dentro de nós. A paz está em Deus. E Deus está dentro de nós. É uma diferença pequena, mas é fundamental. Ela é ao mesmo tempo pequena e imensa. Porque uma coisa é olhar para dentro de mim buscando a saída dos meus problemas. E pode ser que eu não encontre esperança, não encontre saída e encontre apenas uma sala vazia. Pode ser que ao olhar para dentro de mim eu encontre o vazio. E aí a angústia pode ser irremediável. Em Deus, nós temos a saída, porque nós temos a esperança, nós temos alguém que nos socorre. Mas Deus está dentro de nós, então o caminho da oração, da reflexão e da meditação é um caminho válido para nós cristãos. Mas nós precisamos saber que ao fazer um mergulho para dentro de nós, nós fazemos esse mergulho acompanhados do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. É Ele quem nos ajuda a observar, a reconhecer o que há dentro de nós. Por isso que o salmista diz: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Façam isso. Quando vocês sentirem algo,
Não deem invasão de forma violenta, de forma pecaminosa, mas reflitam nisso. Olhem para dentro de si e reconheçam as suas emoções. O que é que eu estou sentindo, pelo que estou passando, o porquê eu me sinto assim, porquê eu estou com vontade disso, porque eu estou com essa sensação de querer fazer aquilo. E esse mergulho nós fazemos com o auxílio do Espírito Santo. É isso que nós chamamos de oração. Quando nós oramos, quando nós cristãos queremos entender e conhecer as nossas emoções, nós vamos clamar, dizer: Deus, me ajuda a me entender, me ajuda a me conhecer, me ajuda a reconhecer o que há em mim, para que nós juntos possamos me tornar mais parecido contigo. Senhor, molda o meu caráter e disciplina as minhas emoções para que eu seja parecido contigo. Imagina que você vai mergulhar numa caverna e você vai fazer essa incursão. Nessa incursão a essa caverna, você precisa de um farolete, uma lanterna, porque lá dentro é escuro. Caso você não leve um farolete ou uma lanterna, você vai encontrar apenas escuridão. Então, na nossa carne, na nossa psique, no nosso emocional pecaminoso, nós podemos encontrar apenas escuridão se mergulharmos para dentro de nós sem a luz da palavra de Deus, sem a luz do farolete. Porque Deus é quem nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Por isso, para reconhecer as nossas emoções, nós precisamos nos conectar com o Espírito Santo de Deus. É em oração que nós vamos olhar para dentro de nós para reconhecer o que é que está acontecendo aqui dentro. Olha só como a Bíblia fala bem sobre essa jornada para dentro de si na companhia do Espírito Santo. O salmista, ao escrever uma oração, disse o seguinte, eu quero te convidar a ler o Salmo 139. Nós vamos ler o Salmo 139 para ver como é essa incursão na companhia do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Olha só essa oração. Ele está dizendo, Senhor, tu me conheces em todos os aspectos. O Senhor sabe quem eu sou nos lugares mais profundos do meu ser. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Olha o que o salmista está dizendo. Tal conhecimento é muito maravilhoso, está além do meu alcance. Ou seja, Deus me conhece de um jeito que eu não tenho capacidade de me conhecer sozinho. Deus sabe coisas sobre mim que eu não saberia se Ele não me mostrasse. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Olha que imagem bonita, ele está dizendo assim, ó, se eu fizer a minha cama na sepultura, ou se eu disser que as trevas me encobrirão, não parece um cenário depressivo? Se eu disser que eu estou num lugar onde não há luz, onde só há trevas, ele diz, não há trevas fortes o bastante, não há escuridão forte o bastante contra a tua luz, contra a luz do Senhor. O Senhor pode iluminar qualquer tipo de escuridão. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu criaste a minha psique. Tu criaste o meu emocional. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Os teus pensamentos, ó Deus, são preciosos para mim. Quer dizer, quando eu faço um mergulho para dentro de mim, o que eu encontro são pensamentos preciosos que são de Deus e estão em mim. Pensamentos de Deus que são preciosos. Como é grande a soma desses pensamentos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos.
porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Olha, o salmista está desabafando um ódio e um rancor diante de Deus, dizendo, eu tenho ódio por aqueles que não têm piedade. Assim como o Senhor os rejeita, eu também os rejeito. Quer dizer, que as minhas emoções sejam as tuas emoções, que eu rejeite aqueles que o Senhor rejeita, que eu tenha aversão pela impiedade. E aqui ele não está falando dos ateus, ele não está falando daqueles que zombam de Deus, ele está falando daqueles que são impiedosos, é do ímpio, é daquele que pode até dizer Senhor, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, mas no seu coração não tem compaixão pelo próximo. É o ímpio que ele está dizendo. Então ele está dizendo, eu rejeito o ímpio assim como o Senhor rejeita. Mas aí ele continua dizendo assim, considera os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse final eu quero até ler de novo porque é o resumo do que nós estamos falando, sobre um reconhecimento de quem nós somos, do que nós sentimos, das nossas emoções que Deus criou, mas fazer essa incursão na companhia de Deus. Olha o que ele diz, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, faz uma viagem de reconhecimento para dentro de mim. Conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Conhece tudo que tem dentro de mim. Vê se em minha conduta algo te ofende. Percebe? O Senhor conhece as minhas inquietações e vê se em minha conduta algo te ofende. Emoções automáticas, comportamentos deliberados. Então, Senhor, conhece as minhas inquietações, as minhas emoções e vê se na minha conduta, no meu comportamento, na minha forma de dar vazão àquilo que eu sinto, na decisão que eu tomo sobre como extravasar a minha raiva, como lidar com a minha tristeza, como lidar com a minha euforia, com a minha empolgação, como lidar com os ciúmes, como lidar com a inveja, como lidar com o rancor, se na forma que eu dou vazão às minhas inquietações, veja se algo te ofende. E então, dirige-me pelos teus caminhos, pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, eu quero fazer essa incursão segurando na tua mão. Eu quero conhecer as minhas emoções junto com o Senhor, para que aí então eu me responsabilize por aquilo que sinto, para que eu assuma a responsabilidade pela minha conduta diante do Senhor, para que diante do Senhor eu tenha outra conduta, outro comportamento, outro caminho. Que as minhas emoções não me dominem, mas que o Senhor domine sobre mim e as minhas emoções. Percebe que oração bonita e como ela dá pra gente uma chave de resolução do nosso emocional? Então o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é se responsabilizar. É assumir a responsabilidade por aquilo que nós sentimos. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante e com muito cuidado, com muito temor. Você é responsável sobre aquilo que vai fazer com as emoções que sente. As emoções são automáticas, mas o que você vai fazer com as emoções que você sente é responsabilidade sua. Como eu vou dar vazão a isso? Como eu vou demonstrar a minha frustração, a minha ira, a minha raiva, a minha tristeza de maneira pacífica, de maneira harmoniosa? Como é que eu demonstro para o meu cônjuge, para minha esposa, para o meu marido, que eu estou frustrado, que eu estou chateado, de maneira pacífica e harmoniosa? Como é que eu faço isso sem quebrar a paz e a santidade da família? Como é que eu digo aos meus filhos que eu estou frustrado com eles e que eu estou chateado com a conduta deles? Como é que eu digo aos meus pais que eu estou frustrado ou decepcionado, eu estou bravo, irado, ou com raiva, sem agir de forma violenta? Como é que o domínio próprio pode me ajudar a dar vazão às minhas emoções de maneira sábia, de maneira equilibrada, de maneira longânima, paciente, bondosa, amável, com mansidão? Percebe? A escolha do que fazer com as nossas emoções é responsabilidade nossa. Mas por que eu disse que eu quero dizer isso com muito temor? É porque eu não gosto muito dessa ideia de jogar toda a responsabilidade no indivíduo. Porque nós, como indivíduos, estamos conectados a um contexto. Nós reagimos a um contexto. Então, aquilo que nos fazem dá um contexto, uma oportunidade para que nós respondamos. Então, nem tudo é responsabilidade do indivíduo. E eu quero dizer isso com muito temor, por quê? Porque eu sei que você pode usar isso que eu estou falando
para fazer dessa mensagem um porrete para poder bater na cabeça dos outros, né? Para dizer assim, olha, você está sendo violento, e o pastor falou, irai-vos, mas não pequeis, a mensagem de domingo. E a gente usa a pregação para usar isso como arma contra o outro, contra o cônjuge, contra os filhos, contra os pais. A gente usa o que foi dito pela Bíblia, pela palavra de Deus, para atacar o outro, para condenar e acusar o outro. Então, por isso que eu digo, com muito temor, o que eu estou dizendo aqui não é para você usar contra alguém da sua família, contra alguém com quem você está casado, contra um chefe, contra um funcionário, contra alguém do seu trabalho. O que eu estou dizendo é para você. Quando eu digo que você é responsável pelo que fazer com as suas emoções, eu não disse que o fulano é responsável pelo que faz com você. Que a fulana é responsável pelo que ela faz com as emoções dela sobre você. Eu estou falando com você. Então não usa isso para acusar e condenar outras pessoas. Usa isso para assumir a responsabilidade que você tem sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Então, nesse sentido, saiba que você pode escolher sentir a ira, mas não pecar. Você pode tomar as rédeas do seu emocional com o auxílio do Espírito Santo de Deus e dar vazão de maneira sempre pacífica e sempre harmoniosa às emoções que você sente. Saiba, gente, a gente não é perfeito, o ser humano não é perfeito, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém com esse domínio próprio absoluto, mas é possível treinar, é possível se disciplinar e se desenvolver na arte de dar vazão de forma pacífica às emoções que vêm de forma automática, biológica e orgânica. Então, por isso eu quero dizer para você, a responsabilidade é sua. Primeiro passo, reconhecer as suas emoções. Segundo passo, assumir a responsabilidade sobre o que você sente. E por que eu estou falando isso nessa mensagem dessa série sobre plenitude, que é uma mensagem dentro de uma série falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre a luta contra a depressão e o suicídio? Eu estou falando isso porque a partir de uma frase, eu queria que você pensasse muito nessa frase, olha só o que essa frase diz. Pascal disse: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. É esse o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive dos que vão se enforcar. Olha o que Pascal está dizendo. Todo mundo quer ser feliz, até aqueles que cometem suicídio. O suicida, como nós já sabemos, talvez você já saiba, e talvez você já tenha visto isso em algum lugar, o suicida não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a angústia e o sofrimento, e ele não enxerga um futuro onde esse estado de vida infernal não exista. Eu vou falar isso de novo. O suicida não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a angústia e o sofrimento, mas não consegue visualizar um futuro onde esse estado de vida infernal não exista. Então, para alguém que comete suicídio, viver é sofrer. Então é importante falar sobre o reconhecimento e a responsabilização. Porque sofrer ou sentir tristeza é um sentimento, é uma emoção. Viver é mais do que isso. Então, assim como nós devemos fazer isso por nós também podemos fazer isso pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. Reconhecer as emoções e assumir responsabilidade sobre elas. Porque as emoções não são senhoras da nossa vida. As emoções não governam sobre nós. Eu posso sentir tristeza, eu posso ver a tristeza se alongar e persistir em mim, mas eu não dou à tristeza a palavra final. Eu dou ao Senhor a palavra final. Eu posso sentir angústia, posso passar por momentos difíceis, mas eu não dou a estes momentos a autoridade de decidir sobre a minha vida. Eu dou ao Senhor a autoridade de decidir sobre a minha vida. Então, primeiro eu preciso reconhecer aquilo que eu estou sentindo, para que então eu saiba o que fazer com isso. E a depressão é um negócio muito delicado. Eu quero que você saiba disso para você e para quem você convive. Não é frescura. Não é frescura. Eu tenho uma raiva da depressão, eu vou usar essa palavra raiva. A minha raiva dessa maldita doença chamada depressão é que para alguém sair da depressão, ela precisa inevitavelmente tomar a decisão de sair. Uma decisão de eu quero ser ajudado, eu quero ser ajudada, eu quero sair dessa situação, eu quero sair dessa condição depressiva. Só que a depressão é uma doença que afeta justamente a força de vontade.
Então é uma doença que subtrai de nós o item fundamental para sairmos daquela condição. Percebe? Te coloca num beco sem saída. Então por isso, o que eu quero que nós saibamos é que alguém com depressão precisa de ajuda externa, precisa de alguém que lhe socorra. Alguém que tenha muito carinho, muita compaixão, muita empatia, muito ouvido. Precisa ouvir mais do que falar. Mas quando nós passamos por esses momentos, é muito difícil reconhecer o que está acontecendo com a gente e assumir a responsabilidade. Porque a depressão tira essa força de vontade. Então a minha oração por você, por mim, é que nós saibamos reconhecer o que é que nós sentimos e como nós vamos lidar com isso que nós sentimos. Lembra que eu falei do tanque lá no começo? Eu quero voltar naquela metáfora. Você deu uma nota de 0 a 10 para o tanque que você tem. Nesse tanque, né, o tanque do bem-estar, o tanque da saúde emocional, o tanque da alegria, né? Esse tanque ele tem embaixo, na parte mais baixa, torneiras que dão vazão a esse conteúdo. E na parte de cima tem torneiras que abastecem esse tanque. O que eu quero dizer com essa metáfora é a responsabilidade de manter o tanque cheio é sua. Você é responsável pelo seu tanque de bem-estar emocional. O que isso quer dizer? Que no primeiro momento você precisa reconhecer quais são as torneiras que estão embaixo do tanque. Quais são as torneiras que dão vazão, que drenam a sua energia emocional? Quais são os hábitos, as relações, o que acontece na sua vida, as atividades que drenam, que descarregam, subtraem a sua energia emocional? Você precisa reconhecer essas torneiras. Mas também você precisa reconhecer quais são as torneiras que abastecem esse tanque. Quais são os hábitos, as atividades, os relacionamentos que te aumentam a vontade de viver. Reconhecer o que te diminui a vontade de viver. E reconhecer o que aumenta a vontade de viver. O primeiro momento é o reconhecimento. O que é que tira a minha energia de vida? E o que é que aumenta a minha energia de vida? Num segundo momento é assumir a responsabilidade sobre esse tanque e sobre essas torneiras. O que é que você pode fazer a respeito das torneiras que esvaziam o seu tanque? Como é que você pode cortar, né, fechar essas torneiras, cortando algumas relações, deixando de praticar alguns hábitos, deixando de fazer algumas atividades? O que é que drena a sua energia? Por exemplo, noticiário, Facebook, redes sociais. O que é que tira a sua vontade de viver? O que é que você pode fazer? A responsabilidade é sua, está nas suas mãos. O que é que você pode fazer a respeito daquilo que tira a sua vontade de viver? E quanto àquilo que abastece o seu tanque, o que é que você pode fazer? Quais decisões você pode tomar para incluir na sua rotina os hábitos, as atividades, para se aproximar dos relacionamentos que te aumentam a vontade de viver? Saiba, esse tanque cheio é responsabilidade sua. Nosso Senhor, nosso Deus, é um Deus próximo e quer te ajudar a lidar com esse emocional. Ele quer ver você pleno. Plenitude é o tanque cheio. Então Deus quer te ajudar a reconhecer quais são as torneiras que diminuem a sua vontade de viver e quais são as torneiras que são fonte de vida e que abastecem a sua vontade de viver. E Deus quer te ajudar na responsabilização. A responsabilidade é sua, mas saiba, o Espírito Santo de Deus habita em você. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te capacita. Quando o salmista diz, sintam a ira, mas não pequem, saiba que não pecar é santidade. E santidade é algo que nós conseguimos apenas com a força do Espírito Santo. Eu e você, se for apenas na força do nosso braço, nós não conseguimos ser santos. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar um caráter santo e purificado. Por isso, para que a gente consiga reconhecer as nossas emoções e assumir a responsabilidade por elas, nós dependemos totalmente da força e de um poder sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus. A igreja está aqui para te ajudar, os pequenos grupos estão aqui para te ajudar, os pastores estão aqui para te servir e te ajudar nesse processo, mas acima de tudo, o Espírito Santo de Deus está em você e com você. Ele é quem pode te fortalecer nessa incursão e nessa jornada de reconhecer as emoções e assumir a responsabilidade por elas. Vamos orar? Senhor, eu clamo que o Senhor nos ajude com a Tua luz, iluminando a escuridão que há dentro de nós
esse ambiente escuro, sombrio e nebuloso das nossas emoções. Nos ajuda a reconhecer as nossas emoções para que ao sentir ira nós não cometamos pecado. Ao sentir qualquer outra emoção, que as emoções não determinem o nosso comportamento. Nós queremos que o Senhor dirija o nosso comportamento, então nos ajuda a lidar com as nossas emoções para que o nosso comportamento glorifique cada vez mais o Senhor e que o seu nome seja exaltado através da nossa conduta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar a celebração da ceia. Eu vou deixar um versículo na tela e uma música de fundo. Queria que você aproveitasse esse tempo para separar os elementos, o pão, o cálice. E então você lesse esse versículo, você vai ler esse versículo, e depois de ler esse versículo, vocês vão participar da ceia aí na sua casa. Partilhem do pão e do cálice todos juntos e façam uma oração aí. Eu vou fazer uma oração aqui logo depois desse período. Senhor, nós te louvamos porque o sacrifício de Cristo na nossa memória é o que nos dá esperança para viver. Ao participar do pão e do cálice, nós lembramos que o acesso a Ti só é possível por causa da Tua graça e da Tua benevolência. E custou o sangue de Cristo, custou o sangue de um inocente. Por isso nosso coração se enche de gratidão a Ti. É só pela graça que nós participamos desse momento. É só pela graça que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Então, diante do Senhor, nós não temos palavras suficientes para agradecer. A nossa resposta a essa graça é a consagração de tudo na nossa vida. Nós nos entregamos por completo para agradecer pela salvação imerecida que nós recebemos. E assim o faremos, até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns avisos e hoje nós temos um aviso muito importante. Vou deixar esse aviso para o final, é o aviso mais importante para que você grave bem esse aviso. Primeiro aviso é, nossa igreja tem pequenos grupos. Então eu te convido a participar de um pequeno grupo, que é um momento onde você pode conversar, falar, ser ouvido, dialogar, debater. Aqui no culto é mais um monólogo, onde a gente fala e você ouve, mas no pequeno grupo é um ambiente onde a comunhão acontece. Então é no pequeno grupo que a igreja acontece. Te convido e te desafio a participar e se engajar em um pequeno grupo. Se é a sua primeira vez aqui, se você está chegando agora, está assistindo esse vídeo, se você descobriu a nossa igreja nesse momento de internet, de cultos online, de pandemia, e você deseja se juntar à nossa igreja, quer saber mais informações sobre o que a gente acredita, que igreja é essa, qual é a nossa confissão, o que é esse negócio chamado Central, né? Então você manda uma mensagem para esse número que está aqui na tela e você vai receber mais informações sobre a nossa igreja.
Todo mundo que deseja ser membro da nossa igreja também manda uma mensagem para esse número, porque a nossa classe de integração está sendo preparada para ser feita online. Todo mundo que quer ser membro precisa passar pela classe de integração e agora nós estamos preparando para que essa classe seja feita online e você possa se tornar membro a partir da sua casa, se juntando à nossa comunidade. Se você deseja fazer uma contribuição financeira para a nossa comunidade, você procura o Danilo vai te passar todos os dados para transferência bancária. E é o Danilo que é o tesoureiro, então se você tiver alguma dúvida sobre como a nossa igreja faz a gestão de suas finanças, sendo um membro da igreja, você tem acesso a toda a transparência que o tesoureiro pode te dar. Então fala com o Danilo sobre isso. Fala também com o Anderson, se você quiser doar alguma coisa para alguém que precisa, ou se você quiser ser voluntário em alguma campanha de ação social, de assistência social, a nossa igreja tem isso como muito firme, muito forte, um carro-chefe na nossa igreja, porque nós entendemos que onde uma igreja chega, o reino de Deus deve se manifestar de forma concreta e sólida, histórica. Então, para manifestar o reino de Deus de forma histórica, nós temos o Central Social. O Anderson coordena essa área para que a gente possa sinalizar que o reino de Deus chegou na cidade através da nossa vida, do nosso coração, da nossa conduta. Então, doar coisas e ser voluntário em campanhas sociais é a nossa forma de manifestar a chegada do reino de Deus. Procura o Anderson, se engaje em alguma campanha. Nós vamos para uma live agora, assim que acabar o culto, lá no @centralbatistaitu, o Instagram da nossa igreja. Nessa live nós vamos falar um pouco mais sobre reconhecer e se responsabilizar pelas nossas emoções. E agora, por fim, eu quero dar o último aviso para alguns membros. Se você é um membro fundador da nossa igreja, eu como pastor e presidente, eu convoco aqui agora uma assembleia. Nós estamos convocando uma assembleia geral extraordinária para daqui 15 dias. Então, você que é membro da igreja, quem é membro sabe como funciona uma igreja batista, já passou pela classe de integração. Então, você que é membro, eu vou deixar aqui na tela a lista de nomes dos membros do hall de membros oficial da nossa igreja. Se o seu nome aparecer nessa lista, você está convocado para a Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer daqui 15 dias. Então a Assembleia é um movimento natural da nossa igreja, um movimento democrático onde você pode opinar e votar para tomar as decisões da igreja. Numa igreja batista, quem toma a decisão são os membros. Então a decisão é feita em Assembleia. Por isso eu estou aqui convocando. Se seu nome está nessa lista, você é membro da igreja e está convocado para a Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer daqui 15 dias. Você vai receber todas as informações sobre essa Assembleia no privado, no seu WhatsApp. Nós vamos contatar você, mas a convocação oficial e pública está aqui divulgada. Se você não puder ir para a live, eu te encontro aqui semana que vem ou te encontro dentro de um pequeno grupo. Até lá!